Olá, tudo bem? Provavelmente você deve conhecer um amigo, vizinho ou familiar que tem diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 16 milhões de pessoas que convivem com a doença. E essa é a palavra-chave quando se trata de diabetes: conviver. A partir do momento que a doença é identificada, é preciso se adequar ao novo estilo de vida. E no De Bem com Você de hoje, eu recebo a doutora Cibele Loubach para falar sobre a melhor forma de tratar e principalmente, né, gente, como prevenir a diabetes. Doutora Cibele, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Doutora Cibele, existem várias formas, né, de diabetes. Quais são as formas? Bom, as mais comuns são diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 2 basicamente faz quase 90, 95%. Diabetes tipo 1, uns 5, 10%. E tem outras formas. Diabetes gestacional também não é tão raro, é uma certa forma mais comum. Tem outros também associados a endocrinopatias, como hipertireoidismo, acromegalia, que são bem raros, né? Síndrome de Cushing, excesso de corticoide. E algumas bem mais raras associadas a pancreatites também. Tá certo, doutora. E antes da gente continuar a entrevista aqui, é claro que eu não posso deixar de registrar a presença do Luiz Fernando, que está aqui do meu ladinho, fazendo a tradução em Libras do programa de hoje. E é importante falar que a TV Câmara conta com essa acessibilidade. E por meio dessa acessibilidade, a comunidade surda pode aí acompanhar toda a nossa programação. De volta aqui para o estúdio, quais são os principais sintomas ou sinais de alerta quando o assunto é o diabetes? Muito bem, então o diabetes, quando está no começo, somente tipo 2, que é bem mais insidioso, não dá sintoma nenhum. Então glicemia de 100, 200, 250 não tem muitos sintomas. Mas quando está acima de 300, no diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1, aí você tem mais sinais de hiperglicemia, que é muita sede, muito xixi, perda de peso, turvação visual, embaçamento da visão. Você tem esse sintoma, às vezes, quando está muito, muito alta, 600, 700, às vezes uma confusão mental, uma sonolência já aí, desidratação, né? Então, você tem esses sintomas quando está mais elevada. Até lá, o diabetes tipo 2 não tem sintomas, por isso que do diabetes tipo 2 é importante fazer a triagem uma vez por ano, para quem tem acima de 25 anos com sobrepeso, algum fator de risco para diabetes, tabagismo, ovário policístico, algum outro fator de risco tem que fazer. Agora, do diabetes tipo 1, como é criança, não tem muitos exames anuais que devam ser feitos, mas geralmente ele se apresenta com já sintomas de hiperglicemia franca, acima de 300, 400, no pronto-socorro com todos esses sintomas, muito importante. Entendi, doutora. Doutora, e quais são os exames? Justamente a pergunta que eu estava aqui pensando em fazer para a senhora agora, né? Quais são os exames que conseguem detectar o diabetes? Um simples exame de sangue já é suficiente? Sim, é basicamente o exame de sangue mesmo que diagnostica. Então, o principal é a glicemia de jejum, a HB glicada, que é uma média dos últimos 3 meses de glicemia, dada em termos de porcentagem. Tem o teste de tolerância oral à glicose também. Esses são os 3 principais. Então, para fazer o diagnóstico de diabetes, você precisa de 2 exames alterados em momentos diferentes. Ou uma glicemia aleatória acima de 200, mas com sintomas, aqueles sintomas francos de hiperglicemia. Você precisa estar com muita sede, muito xixi, muita perda de peso, mais acima de 200 já é diagnóstico. Tá certo, doutora. Diabetes em crianças, embora menos comum do que em adultos, é uma condição séria que requer atenção e cuidados específicos. A repórter Fernanda Santos foi conversar com uma mãe que descobriu a diabetes da filha quando ainda era um bebê. É isso mesmo, Fernanda? Oi, Gi. Pois é, mesmo sendo menos comum em crianças, o diabetes requer muito cuidado, muita atenção, né? É uma condição muito séria de saúde, principalmente se essa criança tiver em torno de 2 anos de idade. É o caso que eu tenho aqui do meu lado, da Cecília, e que a mãe, Patrícia, também está aqui do lado, que cuida da Cecília há esse
esse tempo todo. Hoje a Cecília está com 8 anos de idade e o diagnóstico precoce foi fundamental, né, Patrícia, para você continuar tratando essa doença da Cecília, né? Isso mesmo. Nós descobrimos a Cecília com diabetes aos 2 anos e meio através de um exame de urina. E nesse exame, a pediatra pediu repetição, fizemos o de sangue e foi comprovado 498 de glicemia. Cecília internou e de lá para cá a gente usa insulina, tanto a basal quanto a rápida, que é para as alimentações, cada alimento que ela for comer, a gente faz uma contagem de carboidrato para poder aplicar a quantidade correta de insulina. E a gente mantém assim a vida da Cecília com o uso de ponta de dedo, que isso aí é o normal, a gente faz a picadinha no dedo, e ela também faz uso do leitor para poder fazer as aferições, tanto em casa quanto na escola. E eu fiquei sabendo, já cheguei aqui, a Cecília faz isso tudo sozinha e muito bem já, né, Cecília? Para você é tranquila essa rotina? Me conta. É assim, todo dia eu acordo, minha mãe faz meu café, eu faço, vou lá para a escola. Aí eu chego e a minha professora me pega e meus amigos. A gente sobe, ela mede minha glicemia, tira a foto para minha mãe e ela mede lá. Depois, na hora do lanche, 10 horas, eu faço a minha insulina, dependendo quantas unidades eu uso e pronto. Meio-dia, a professora mede de novo e mostra lá pra minha mãe. Aí minha mãe me pega 1h15 da tarde e ela me leva lá pra minha casa. Aí eu almoço, antes de eu almoçar, eu sempre aplico insulina. E depois eu como e é assim meu dia. Pois é, essa alimentação é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente nessa fase de idade, né, Patrícia? Tem mães, com certeza, que estão assistindo a gente, que sofrem aí para a questão de doce, questão da alimentação, de ter produtos industrializados. Como você teve esse diagnóstico precoce, você conseguiu manter uma alimentação adequada e, além disso, trazer isso para a escola, né? Um plano de cuidado estruturado para as professoras também ficarem cientes, né, desse cuidado com a Cecília, né? Justamente, eu acho que assim, é o todo que colabora e contribui para a saúde. Porque uma criança, uma pessoa que é diagnosticada é para o resto da vida. Não tem cura, porque o pâncreas para de funcionar e aí a gente precisa do uso, da aplicação das insulinas. Tem gente que tem um pouco de vergonha de não ter diabetes, de ter diabetes. E se sente um pouco excluído, diferente dos outros. Então eu recomendo não achar isso, porque todo mundo é diferente, só que cada um tem seu probleminha. Uns têm autismo, outros têm diabetes, outros Down, então é normal isso. Nunca se sentir com vergonha, sempre alegre, sempre, porque a infância é uma das melhores fases da vida. E é isso, né, Patrícia? É isso mesmo, a Cecília é uma joia rara. Exato. Muitas joias raras, né, se inspirem como ela, né, também, né, Gi, para falar um pouquinho dessa doença, né, que é isso, não pode ter vergonha, tem que seguir uma vida normal, com uma alimentação saudável, ter esse cuidado, esse plano de cuidado bem estruturado também na família é essencial. É isso, Gi, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Fê, pela participação no De Bem com você. E olha só, gente, a Fernanda me contou nos bastidores que a Cecília disse para ela que vai estudar bastante para se tornar uma cientista e descobrir a cura para a diabetes. E nós, é claro, estamos na torcida pela Cecília. Que criança linda, né, doutora? Nossa, muito fofa, muito dedicada. Dedicada. Cuida sozinha da doença, né? Na verdade, consegue conviver. Sim. Tá certo. Então, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto. Quem descobre que está com diabetes ou tem um parente ou um amigo nessa condição, certamente se pergunta em algum momento o que o diabético pode comer. Essa pergunta será respondida no próximo bloco, com a participação, é claro, de uma nutricionista. Então, fica aí que a gente já volta.
Estamos de volta. Diabetes é tema do De Bem com Você de hoje. Quando as pessoas são diagnosticadas com diabetes, muitas vezes podem achar que a alimentação nunca mais será a mesma. De fato, é essencial ter um cuidado maior com o que se come no dia a dia. Porém, com o controle da doença, é possível ter uma vida ativa e normal. E sobre essa dieta, a repórter Letícia Keller conversou com uma nutricionista. Letícia, conta pra gente. Oi, Gi, tudo bem? Como você sabe, o acompanhamento nutricional é muito importante para melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, estamos aqui com a nutricionista Natália Carneiro, especialista no assunto. Doutora, quais são os principais cuidados que uma pessoa com diabetes deve ter em relação à alimentação? Na escolha dos alimentos, sempre escolher alimentos de verdade, então evitar os alimentos industrializados, isso é para todas as pessoas, né? Mas quando for fazer uma refeição, sempre tentar colocar também os 3 grupos alimentares, então carboidrato, proteína e gordura. Então evitar uma alimentação só com carboidrato. Quais são os carboidratos? Então pão, massas, arroz, batata, mandioca. Então evitar uma alimentação que tenha esses alimentos tudo junto e não tem uma proteína. A proteína é o quê? Frango, carne, ovos, as gorduras boas, então sementes, castanha, amêndoas, abacate, azeite. Então sempre está tentando colocar os 3 grupos alimentares juntos na refeição. Perfeito. Doutora, e quais são os alimentos considerados vilões para a alimentação de um diabético? O açúcares em geral, então os doces, bolos, o trigo em geral também, então que vai sempre ter no pão, nos bolos, e o suco de fruta. O suco de fruta acaba que ele tem uma absorção do carboidrato, do açúcar da fruta, da frutose muito rápido. Então quando a gente fala de escolhas alimentares de comida de verdade, a gente pensa nas frutas, mas o suco ele acaba perdendo a fibra e acaba tendo esse aumento da glicemia muito rápido. Então prefira comer a fruta mesmo in natura. Perfeito. E existem mitos comuns sobre a alimentação de pessoas com diabetes que você gostaria de esclarecer pra gente? Sim, que o diabético não pode comer açúcar nenhum, então não pode comer doce. No diabetes tipo 1, muitas vezes ele aplica insulina e ele pode, de vez em quando, estar comendo um doce, um bolo, alguma coisa assim. E que os diabéticos, eles vão sempre assim, vai ter uma perda de visão, vai ficar cego, vai ter amputações. Então a gente sabe que não, que cuidando da alimentação, passando no endocrinologista, tomando a medicação, fazendo atividade física, nós podemos sim ter uma qualidade de vida e saúde muito bem, sem complicações. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista. Volto com você aí no estúdio, Gi. Muito obrigada, Natália. Que alegria contar com a sua participação aqui no De Bem com Você. Doutora, é bem o que a nutricionista falou, né? Com uma alimentação controlada, dá para conviver tranquilamente com o diabetes. Mas, além da nutricionista, quais as redes de médicos que devem compor o tratamento de uma pessoa que é diagnosticada com diabetes? Bom, então o médico principal é o endocrinologista, né? Que avalia a diabetes, a nutricionista da alimentação. É muito importante ter o exercício físico, muitas vezes com um educador físico, ou se a pessoa tem alguma artrose, um fisioterapeuta para reabilitar. Se a pessoa tem diabético, ortopedista também. Muitas vezes o psicólogo ajuda muito em transtornos associados de ansiedade, depressão, que tem relação com obesidade, que tem relação com diabetes também. Para emagrecer, muitas vezes o psicólogo ajuda a abordar a questão de sentimentos relacionados à alimentação, que tem muita interferência. Então, tem um acompanhamento multidisciplinar aí, muito importante. E vida que segue, com qualidade. Doutora, e quais são as principais causas, né, do diabetes A1 e A2? O tipo 1, então, ela é uma doença autoimune mesmo. Não tem, assim, uma causa específica. Às vezes, um pouco de estresse, alguma infecção viral. Tem um pouco de genética associada, mas não tem uma causa muito bem específica. Simplesmente o sistema imune do corpo se volta contra algum órgão, o pâncreas, e começa a destruir, e ele começa a entrar em falência. É algo que pode durar em torno de 1 ano, 2 anos, ou pode ser mais rápido, né?
E aí surgem os sintomas de hiperglicemia, porque a insulina que coloca a glicose para dentro da célula tende a ficar então mais para fora e aumentar. Esse é do tipo 2, tipo 1 como que surge. Do tipo 2 já tem mais causas estabelecidas, né? Então o principal é a obesidade mesmo, mas tem a questão do envelhecimento, por isso que é mais comum ter acima de 30 anos, não tão jovem, apesar de que a obesidade infantil aumentando também está aumentando no tipo 2 mesmo em crianças. Então tem a idade, a questão da obesidade, tabagismo, etilismo, síndrome do ovário policístico, apneia do sono, tem incontáveis fatores de risco para ter, fora o sedentarismo. Mesmo às vezes a pessoa que não tem sobrepeso, se ela come uma comida muito ultraprocessada, muito industrializada, só o tipo da alimentação é capaz de também gerar esse diabetes. Tem algumas etnias que tem, mas também... então, são esse conjunto de fatores de risco para o diabetes. O diabetes tipo 2, então, principalmente é da obesidade central, da gordura visceral, que inflama. Essa inflamação gera resistência à atuação da insulina. Então, tende também a ficar a glicose mais para dentro da célula. Daí, no tipo 2, o pâncreas, em compensação, tende a aumentar a produção de insulina para compensar essa resistência. Então, diferente do tipo 1, que não tem, no tipo 2 começa com muita insulina, e aí vai começar a ficar, geralmente, a glicose para fora da célula quando começa a cair um pouco a produção de insulina. Essa pessoa tem mais insulina do que as pessoas que não têm. Mas ela começa a reduzir, e a partir daí começa a entrar numa espiral descendente de reduzir um pouco a produção de insulina, e alguma porcentagem desses diabetes tipo 2 vão precisar de insulina no futuro. Então tende no começo a precisar de um remédio, depois 2 remédios, 3 remédios e depois insulina. Por isso o acompanhamento, eu imagino que é fundamental. Isso, o controle da glicose, do peso. Não é todos que vão usar insulina, mas tem uma porcentagem, geralmente é esse caminho. Não é inesperado que o diabetes vai piorando nos próximos anos, principalmente se não controlar. Entendi, doutora. Por isso a importância, tá? Foi diagnosticado, passa ali direitinho, faz o acompanhamento, conta com uma rede de especialistas e fica tudo muito bem. E depois do intervalo, a gente continua essa conversa super importante. Na volta do intervalo, nós vamos falar também sobre diabetes gestacional e por que as pessoas com diabetes têm dificuldade com a cicatrização. Então, nós voltamos já. Estamos de volta no De Bem com Você de hoje. Eu recebo a doutora Cibele Loubach com dicas valiosas sobre os cuidados com a diabetes, doença crônica que pode desencadear outros problemas de saúde, como a dificuldade de cicatrização. Para vocês terem uma ideia, 70% das amputações no Brasil se devem a diabetes não controlada. Doutora Cibele, por que é tão difícil a cicatrização das pessoas que têm diabetes? Bom, os diabéticos tendem a ter algumas alterações da microvasculatura, além também de ter alterações dos vasos grandes também. Então pode haver alguma dificuldade de levar sangue, de levar as células que cicatrizam, os fibroblastos, até a região que precisa cicatrizar. Além de ter sempre muita oxidação, radicais livres, que altera também a inflamação, a cicatrização. E tem a questão da perda de sensibilidade, em que ela vai pisando num lugarzinho e muitas vezes não sente muito bem. E aí vai sempre gerando uma lesão, uma úlcerazinha, que não consegue cicatrizar porque não dá tempo, porque está sempre ali pisando naquele machucado. Então, tem vários fatores associados, dentre eles sistema nervoso e da questão da vasculatura mesmo. Entendi, doutora. E eu acho que é importante a gente falar, principalmente você tem muitos pacientes que têm diabetes, os cuidados para evitar essas lesões, né? Já que é difícil a cicatrização. Sim. Bom, então, primeiramente, em toda consulta a gente tem que avaliar o pé do paciente, que é o principal lugar. Então, a neuropatia diabética são das mãos e dos pés, a principal, perda de sensibilidade do toque, depois a perda de sensibilidade de noção de onde que está a mão e o pé. Então, você tem essas perdas de sensibilidade térmica também.
Então, tem que examinar o pé do paciente, ver se tem alguma ferida, algum calo inicial e aí, muitas vezes, ir para o podólogo, tirar as pontinhas de unhas, raspar os calos. E o paciente, no dia a dia dele, ele sempre tem que estar examinando o pé. Se surgir alguma úlcera, tem que ir para o médico, a gente tem que avaliar se às vezes é uma questão vascular, ele precisa de uma ajuda do vascular também. Se tem fungos nas unhas, então é importante tratar com medicação oral ou tópica, dependendo do acometimento do fungo, que é uma porta de entrada para bactéria, para infecção. E aí das infecções, feridas que não cicatrizam, que levam à amputação. Então tá sempre observando o pé, tratar fungos. É importante que ele não coloque o pé, né, em situação de risco, né? Então, uma água quente ou realmente andar descalço não é bom por causa das bactérias, né? E das coisas que podem perfurar. O tipo do calçado também. Então, não dá para andar de chinelo havaiana. Tem que andar proteger sempre. Uma capa grossa, né, de sapato, tem que ser grossa, mais de 2 centímetros. Macio, não pode ser duro. Não pode estar apertando os dedos e nem muito largo para cair, né? Para a pessoa tropeçar e cair. Tem que ter uma boa segurança no pé. Se possível, sapatos cobertos, mas se não, tem que pegar muito bem no pé para não ficar tendo risco de ali, né? Cair, né? Então, tem essas orientações que podem ajudar a evitar, né? O paciente sempre cuidar muito bem onde anda para não cair, não gerar novas lesões também. Evitar é muito melhor do que tratar, né, doutora? Sim, com certeza. E uma outra preocupação também é a diabetes gestacional. Explica pra gente, por favor. Bom, o diabetes gestacional tem uma origem diferente do tipo 1 e do tipo 2. Tem alguns aspectos semelhantes do tipo 2, mas basicamente quando existe a placenta ali, que é da gestação, ela secreta hormônios que promovem a resistência à insulina, que é aquela da origem do diabetes tipo 2. Então, tem mais resistência à insulina, ela tem dificuldade de agir, tende a ficar um pouco mais para fora da célula glicemia. E ela também produz hormônios que aumentam a glicose já vai ter esses hormônios contrarregulatórios, então já vai aumentar. E aí, a pessoa que tem diabetes gestacional, todo mundo que está gestante tem essas questões, todo mundo. Porém, a diabetes gestacional, vai acontecer que o pâncreas dela não dá tanta conta do recado assim, de aumentar essa produção que era para acontecer. Então, quando ela não dá conta, daí que a glicose sobe e começa a ficar um pouco maior. Geralmente, o nível de diagnóstico da glicemia do diabetes gestacional é menor do que o diabetes mesmo. Então, glicemia de jejum acima de 92, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, já é um diagnóstico. Isso. E passou a gestação, a diabetes também tende a passar, essa gestacional. Sim, a maioria dos casos, mais de 90%, 95%, tende a melhorar, porque tirou a placenta, melhorou tudo. Ótimo. E aí, diminuir a demanda, ela consegue colocar a glicose para dentro da célula. Além disso, mesmo que tenha passado a diabetes gestacional, isso significa uma coisa pra gente, que se ela, por algum motivo, voltar de novo a aumentar a resistência insulínica, ganhando mais peso, ou fumando, ou comendo mais, aí talvez ela vá desenvolver novamente um diabetes tipo 2, de verdade agora. Então, o diabetes gestacional diz pra gente que ela tem mais um fator de risco de ter diabetes tipo 2 no futuro. Perfeito, doutora. Nossa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foram incríveis e eu tenho certeza que ajudou bastante as pessoas em casa. E diabetes não é o fim, né, doutora? A gente percebeu aqui durante esse programa que dá para viver uma vida, né, controlando tudo, alimentação, atividade física, esporte. É isso, gente. Doutora Cibele, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada a você por me convidar. Opa, vou convidar mais vezes, que eu ainda fiquei com algumas dúvidas que eu quero esclarecer. Ah, legal. No programa de hoje, então, você percebeu que dá para levar uma vida com qualidade de vida, se alimentando bem, praticando atividades físicas. Eu fico por aqui, te encontro na próxima semana e acompanha a gente por meio das nossas redes sociais. Até mais!